Olá pessoal, gostaria de passar aqui com vocês um breve revisional do primeiro conteúdo que vimos da disciplina Teoria da Administração. No nosso último encontro a gente finalizou esse assunto e a gente viu primeiramente que a organização ela tem dois sentidos. O primeiro sentido aqui seria um grupo de pessoas, né, que estão em torno de um objetivo em comum. Tá? Temos aqui, por exemplo, as empresas, sejam elas as grandes empresas ou pequenas empresas. Temos também aqui a lógica das associações, cooperativas, entidades de classe, tá? E também no âmbito público, as prefeituras, os governos, qualquer entidade aí específica aí nesse sentido. Então, temos também um segundo sentido aqui de organização, que seria o formato ou a forma com que você organiza o trabalho, a rotina de uma empresa, tá? Então temos aqui uma ferramenta interessante que é justamente a hierarquia, e temos aqui também uma divisão, né, de trabalho através de processos, ou seja, um sequenciamento de um trabalho, em que ordem que deve ser feito, quem deve fazer o que e assim por diante. E vimos também que dentro da lógica da organização, ela teve dois momentos bem interessantes no sentido histórico. Tem um conceito de organização bem antes do processo industrial, que seriam os grandes exemplos. O que predominava mais era a família, a tribo, né, o exército, o Estado, ou até mesmo a igreja. Aí com o tempo também, após a industrialização, surgiu outros formatos, empresas maiores e assim por diante. A gente vê que dentro da evolução histórica já tínhamos lá nos primórdios, por exemplo, os egípcios com os princípios de organização em grupos, tá? As leis com princípios de trabalho lá na Babilônia, princípio escalar, né, bem interessante aí, vimos no nosso estudo de casa aí dos hebreus. A seleção de pessoal e descrição de tarefas já acontecia na China há milhares de anos atrás. A orientação e padronização do trabalho na Grécia. O princípio de unidade de comando, muito, muito importante dentro do exército, e a hierarquia de autoridade da igreja. Tá? Vimos também no finalzinho do nosso conteúdo inicial que a administração ela se divide em algumas abordagens bem interessantes, e o que vamos ver ao longo das próximas unidades. A primeira seria a teoria que dá ênfase na tarefa, ou seja, como fazer, que sequência de trabalho deve ser feita. Tem teorias que estão voltadas mais para a ênfase na estrutura, ou seja, como organizar, qual hierarquia deve ser mais adequada. Tem aquelas também que envolve com ênfase nas pessoas, ou seja, como motivar e liderar as pessoas, né? A ênfase no trabalho em equipe e assim por diante. Tem aquelas também que focam a ênfase na tecnologia, como adaptar-se às mudanças constantes e rápidas, né? E também temos, por final, aquelas ênfases teóricas que vão focar no ambiente, ou seja, como avaliar o ambiente interno e externo à organização. E depois também, nesse conteúdo, foi possível também concluir basicamente que a organização, o seu estudo é um tanto complexo. Por quê? Primeiro, que não há duas organizações ou situações idênticas que a gente possa, né, replicar a mesma situação. Ela não acontece repetidamente, não dá para você copiar uma decisão de uma organização para outra, tá? E assim a gente tem que concluir que não tem uma fórmula mágica para que possa resolver esses problemas. A organização, o processo de organizar é quase que uma arte, depende muito das condições que se encontra a organização, e também da capacidade dos gestores de adaptar cada ferramenta, cada técnica à situação que ele encontrar, tá? Também fiquem atentos aqui que nós temos um revisional, são questões aí que a gente vai estar discutindo na nossa próxima semana, tá? Assim eu finalizo esse revisional breve da nossa primeira unidade, tá? Na próxima semana a gente vai provavelmente ter mais revisionais, tá? Valeu, tchau!